O sistema nervoso é um sistema de comunicação. Então, para que haja comunicação, tem que ter transmissão de informação. E no sistema nervoso, a informação vai ser transmitida através de um sinal nervoso, que é basicamente um sinal elétrico, tudo bem? Um impulso elétrico. E para compreender como é que isso ocorre exatamente, a gente tem que conhecer o neurônio, que é a principal célula do sistema nervoso. Por quê? Porque ele é a unidade básica de transmissão desse sinal, é através dele que o sinal vai ser transmitido. Então a gente tem que conhecer bem o neurônio para compreender essa transmissão de sinal. Ele é dividido basicamente em três partes: em dendrito, corpo celular e axônio. Aqui eu dei destaque para a terminação do axônio, mas em alguns locais vocês vão ver que a gente considera só o axônio, né? Mas aqui eu dei destaque para a terminação. Como é que funciona? O sinal, ele sempre vai ter um sentido. Ele sempre vai chegar aqui nos dendritos, o sinal sempre chega aqui, vai ser conduzido pelo corpo celular e ao longo do axônio, até que ele chega aqui nas terminações do axônio, no final do axônio, e esse sinal vai ser transmitido. Transmitido para onde? Para outro neurônio. Então, onde termina um axônio, começa um novo dendrito de um outro neurônio. Então, esse sinal passa aqui para outro dendrito de outro neurônio que vai seguir transmitindo esse sinal até o cérebro, por exemplo, tá? Então, a ideia é sempre essa. Os dendritos recebem o sinal, o corpo celular e o axônio vão conduzir e a terminação do axônio vai transmitir esse sinal para um novo neurônio. Então, o sinal sempre segue essa ordem, ok? Bem, agora que a gente já conhece o neurônio, né, a gente tem que entender exatamente como que esse sinal é transmitido. Bem, como eu disse, o sinal nervoso ele é basicamente um sinal elétrico, tá? Então, para entender como ele é transmitido, a gente vai até falar um pouquinho de física e de química, ok? E para ajudar a gente a entender essa parte da aula, eu trouxe esse desenho, que eu coloquei em 3 momentos, né? Que vocês podem ver que o texto aqui também está dividido em 3 pontos. E aí vocês vão ver que eu vou trazendo esse desenho toda hora que eu for mostrar alguma coisa. Para começar, no primeiro momento é quando o neurônio ele não está transmitindo informação, tá? Ele está num momento que a gente chama de potencial de repouso. Como assim? O potencial de repouso é quando a membrana do neurônio está polarizada. O que é estar polarizado? É estar com as cargas polarizadas, ou seja, a carga positiva está concentrada externamente à membrana e a carga negativa está concentrada na região interna à membrana. Como assim? Vamos olhar o desenho. Nesse primeiro momento, que é o potencial de repouso, eu tenho aqui, né, um neurônio, os dendritos, o corpo celular, o axônio, ok? Vocês podem ver que eu representei aqui a parte externa da membrana, eu tenho aqui a membrana na parte de cima e a membrana na parte de baixo. Por fora delas eu vou ter o sinal positivo, ok? E por dentro eu vou ter o sinal negativo, ou seja, a carga negativa está por dentro e a positiva está por fora, tá? O que que dá essa carga, né? Eu representei aqui embaixo, mas já falando aqui, a carga positiva está aqui fora porque eu tenho um íon positivo, tudo bem? Que a gente chama de cátion, que é o cátion Na+. Ele está concentrado aqui na parte de fora. E você vai ter um íon negativo, que é um ânion, né? Que é o ânion K-. O ânion K- vai estar aqui por dentro, ok? Bom, voltando para o segundo momento, a gente vai ter o potencial de ação. O que é o potencial de ação? Ele vai ocorrer quando o neurônio é estimulado, alguma coisa vai estimular o neurônio. Como assim? O neurônio ele vai ser estimulado por uma série de coisas, como por exemplo, luz, no caso dos seus olhos, né, pelo toque, no caso do seu olfato, por exemplo, quando você tem alguma molécula química dentro do seu nariz, e aí você vai perceber aquele cheiro, etc, etc. Existem várias formas de você estimular um neurônio, vai depender de qual neurônio que é, né? E você pode ter vários tipos de estímulos, ou seja, luz, toque, olfato, né? Moléculas químicas, tá? O que que esse estímulo faz? O que acontece quando o neurônio ele é estimulado? Você vai ter uma despolarização da membrana. Aquela membrana que estava polarizada no potencial de repouso, quando você tem um estímulo, ela vai ser despolarizada, ou seja, vai ter a inversão das cargas. E aí a gente volta com o desenho, né? A carga positiva, que estava do lado de fora, ela vai ficar interna, ela vai entrar. E a carga negativa, que estava interna, ela vai sair. Como? Aquele cátion, né, Na+, vai entrar com a carga positiva e o ânion K- vai sair, né, vai levar a carga negativa para fora. Tudo bem? Só que percebam que isso está acontecendo só numa região restrita. Você pode ver que a região adjacente, ou seja, a região do lado, continua com a carga polarizada da forma original, ok?
Então, o que a gente tem é essa despolarização quando o neurônio é estimulado. E aí a gente pode ver o terceiro passo, que é de fato o impulso nervoso. O que acontece? O potencial de ação, né, aquela inversão de cargas, ela dura aproximadamente 0,0015 segundos, ou seja, dura muito pouco, tá? Numa região restrita. Depois disso, você tem a repolarização. As cargas vão de novo ficar polarizadas da forma original. Só que tem um detalhe. A área adjacente, ou seja, a área ao lado, ela vai ser polarizada. E assim o impulso é propagado, o impulso é transmitido ao longo do neurônio. Ou seja, veja só, aqui no primeiro momento teve a inversão de cargas nesse ponto aqui, né? As cargas foram invertidas. E depois elas voltaram, né? O Na+ saiu e o K- entrou e as cargas foram restauradas pela repolarização. De novo, as cargas ficaram que nem no primeiro momento lá do potencial de repouso. Só que a região do lado, ou seja, a região adjacente, agora é ela que está polarizada, é ela que está com potencial de ação. Ela logo vai ser repolarizada, logo ela vai voltar a ficar assim, mas antes disso ela vai levar a polarização da região adjacente. E assim, né, o sinal é transmitido, o potencial de ação vai sendo levado ao longo do neurônio, até que ele chega aqui na terminação do axônio e transmite isso para um próximo neurônio, tá? Essa é a ideia da transmissão do sinal. Isso são coisas importantes vocês entenderem o que é um potencial de repouso, o que é um potencial de ação e como que esse impulso vai ser transmitido, tá? O vestibular, inclusive, ele gosta bastante de gráficos e ele pode apresentar para você um gráfico semelhante a esse aqui, que você vai ter o potencial de membrana, ou seja, como que ela está polarizada, e isso comparado ao tempo, né? Você vê que aqui está em milissegundos, porque realmente é algo bem rápido. Então você pode ter no começo aí a célula no potencial de repouso, ou seja, polarizada, mas algum estímulo pode levar ela à despolarização. E aí você pode ver que o potencial da membrana vai aumentar, né? E depois ele vai voltar, com a repolarização, ele vai voltar a ficar polarizado. Você pode perceber que tem uma curvinha aqui que mostra que a membrana vai ficar muito polarizada, a ponto de ficar mais polarizada do que no potencial de repouso. É o que a gente chama de hiperpolarização, ou seja, está muito polarizado. Mas logo volta ao potencial de repouso, tudo bem? Que eu representei aqui pela cor rosa. Então, esse grafo aqui mostra como que o impulso nervoso é transmitido. Só que tem um detalhe que talvez vocês tenham notado, essa linha tracejada aqui que eu chamei de limiar de disparo. Por que que ela é importante? Para a transmissão do impulso, a despolarização deve atingir o limiar de disparo. Então, um estímulo que leve a essa despolarização, ela tem que fazer uma despolarização em certo grau para que atinja o limiar de disparo. E só se atingir esse limiar de disparo que o sinal vai ser transmitido. Ou seja, se o estímulo for muito fraco e ele levar uma despolarização muito fraca, ele não vai levar à transmissão de um impulso nervoso. Tá? Por isso que alguns estímulos não são percebidos, porque eles não levam à transmissão de um impulso nervoso. Então, o estímulo deve ser forte o suficiente para despolarizar a membrana a esse nível aqui de atingir o limiar de disparo e aí ser percebida pelo sistema nervoso, ok? Bom, esse vídeo aqui ele é bem importante, é uma parte bem importante do sistema nervoso, espero que vocês estudem, tá? E que esse vídeo ajude vocês. Até a próxima.